gravação, e vou começar me apresentando, né? Eu sou Alexandre Peixoto, eu estou na equipe de promoção do Registro Civil de Nascimento, o Sérgio é o nosso coordenador geral. Eu entrei esse ano, né? Então entrei já no olho do furacão aí, em meio à pandemia e a confecção desse edital que nós vamos apresentar, e fui mordido pelo mosquitinho lá que o Sérgio citou, do Registro Civil, acho que é importantíssimo, né? E eu fico pensando quanto tempo eu demorei para ter essa noção, porque a gente, às vezes, que não tem esse problema no dia a dia, né, que foi registrado, que teve facilidade de registrar os filhos, etc., não enxerga isso. Então, eu passei a enxergar com muito mais profundidade e fui mordido por esse mosquitinho. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação para a gente ir se guiando nesse tema. Imagino que todos tenham tomado conhecimento desse edital e, se não deram uma lida ainda nesse edital, eu vou poder fazer um resumo antes do próprio plano de trabalho e depois a gente vai entrando nas questões mais diretas relacionadas a ele. Então, vou colocar minha apresentação, que vai ser a minha guia aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Maravilha. Bom, então, começando aqui a apresentação, né, a saudação do encontro, o tema que é o edital, e vamos diretamente para ele. Eu coloquei esse primeiro slide sobre a unidade bem basicão, né, o que é e o que não é a unidade interligada, porque é algo que, como novo no tema, eu percebi que acontecia em algumas reuniões e mesmo até em relação aos dados que estão cadastrados no sistema do CNJ, sobre o que é e o que não é a unidade interligada. Então, a unidade interligada, a característica fundamental dela é que ela possa interligar o hospital ao cartório, mas não só ao cartório, a um cartório específico, né? Ela vai fazer essa conexão com o cartório que seja de interesse para o registro. Pode ser o cartório daquela cidade ou o cartório de residência dos pais. Então, o posto avançado do cartório, que é aquela sucursal que existe ainda em vários lugares, não estaria amparado pelo provimento 13, né? Então, vamos dizer assim, é uma solução que em algum momento ocorreu, mas que hoje em dia limita esse direito de escolha dos pais em relação a onde para onde vai ser designado o registro, né, do nascimento da criança. Eu coloquei aqui como requisito, aí já entrando diretamente no edital, os requisitos para participar desse edital, né? Então, quem vai participar do edital? Deixa eu só conferir com vocês, vocês estão enxergando o segundo slide também, né? Porque é engraçado, quando eu ponho na tela dele, eu não enxergo vocês. Então, eu falei, vou ficar de olho no chat, eu tenho que ficar mudando a minha tela aqui. Mas, então, vamos lá. Os requisitos. Tem que ser estabelecimento público de saúde. Em princípio, a ideia fosse que os filantrópicos, as Santa Casas, pudessem participar também. A gente sabe da importância deles pelo Brasil afora, né? Não só como maternidade, mas pela atenção à saúde. Entretanto, a Conjur do nosso ministério colocou alguns obstáculos a essa participação. E aí, para simplificar, a gente resolveu deixar apenas os estabelecimentos públicos de saúde. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Sérgio ontem até fez menção a porquê dessas regiões, né, que é onde tem uma maior taxa de subregistro. E nós tivemos que fazer uma linha de corte também de número de partos, né, e colocamos aqui como um mínimo de 250 partos no ano de 2019. É interessante que a minha esposa,
ela tem uma terra no interior de Goiás, aqui perto de Brasília, e eu fui todo empolgado nas minhas férias lá, falei, poxa, deixa eu ver se dá para interligar, como é que é e tal. Mas o hospital lá nem tem os 250 partos, e tem uma peculiaridade, eu acho que deve acontecer muito no interior, que é de a pessoa sair do hospital, andar 2 quarteirões e estar no cartório, né? Então, assim, é quase uma unidade interligada atravessando a rua, né? Então, é difícil fazer esse corte, mas tem lugares realmente que às vezes não é nem necessário ter uma unidade interligada. Eu estou vendo aqui os comentários. Segundo slide, os conveniados poderiam ser, não, teriam que ser só os públicos mesmo. O que seria, doutora Raquel, pode me dizer, pode abrir o microfone e dizer o que seriam os conveniados? Oi, Alexandre, tudo bem? Assim, Tudo é jóia. que o Rio de Janeiro tem, bom, vocês estão vendo o Rio de Janeiro aí nos noticiários e a gente tem mil dificuldades aqui. Uma delas é que nós temos muitos hospitais privados conveniados do SUS. Então, a gente tem uma estrutura do SUS aqui muito diferente de outros estados, porque como nós fomos capital um dia, existem hospitais federais no Rio de Janeiro, hospitais federais de administração direta, federal, Hospital da Andaraí e outros. A gente tem hospitais estaduais, tem hospitais municipais, são 3 tipos, né? Federal, estadual, municipal. Tem hospital conveniado do SUS, quer dizer, privado, conveniado do SUS. Para você ter ideia, o hospital onde mais nasce crianças no Rio de Janeiro é na cidade de Belfor Roxo, e não, é particular. É dono de um político é dono e tem convênio do SUS. E nascem 500 crianças por mês lá. E os particulares? Os particulares a gente se preocupa pouco, a gente até tem unidades interligadas aqui instaladas em particulares, mas a minha preocupação é porque o conveniado do SUS no Rio de Janeiro é uma realidade muito grande. Eu não sei qual é essa realidade em outros estados. Por isso que pergunto a você, quando você fala sobre o edital beneficiando, falando só de unidades hospitalares públicas, estariam incluídas aquelas que têm convênio com o SUS, que só atendem SUS, entendeu? São privadas na Constituição e conveniadas do SUS? Eu estou entendendo que não por essa menção muito expressa do edital, que são os públicos, né? Então, eu acho que esses aí realmente não terão condição de ser atendidos por esse instrumento. Eu queria só sugerir a vocês, então, que esse fator seja considerado na avaliação do trabalho, porque na avaliação, depois do impacto dessa política, eu acho muito bom que seja o edital, eu acho que ele vai trazer muito benefício, mas que o impacto seja avaliado dependendo da estrutura do SUS de cada estado, porque alguns estados dependem muito mais desse tipo híbrido, particular conveniado. O Rio de Janeiro é um desses que depende muito, né? Mas nós já temos aqui 60 unidades interligadas cobrindo todos os hospitais que têm mais de 100 partos mês, porque tem uma lei estadual nossa que determinou que isso acontecesse, isso facilitou bastante o trabalho. A lei que surgiu a partir do Comitê Estadual, na atuação do Comitê Estadual. Então, a gente conseguiu, mas ainda falta, tem que cobrir mais. Mas maravilha, nós vamos levar isso em consideração, sim, para fazer a avaliação depois dessa política e complementar, né, com outras que, enfim, que são necessárias, porque essa tem um alcance limitado, vamos dizer assim, né. Eu vou tentar novamente compartilhar a tela, alguém mencionou que não estava aparecendo, e eu não estou conseguindo mais a opção de compartilhar aqui, peraí. Vocês estão vendo agora? A maneira que eu consegui de compartilhar foi compartilhar qualquer coisa que apareça na minha tela. E aí eu tenho que, quando eu mudo de tela, aí eu acho que aparece para vocês. Vamos lá. Alguém me fala no microfone que eu não estou enxergando vocês. Está aparecendo a apresentação? Tá, Alexandre. Sempre quando você estiver apresentando, você realmente não vai conseguir enxergar a gente. Não, então maravilha. Então vou tentar permanecer aqui
E aí, no final, eu dou uma olhada no chat, dou uma olhada nas mãozinhas e a gente conversa. Tentar, pelo menos, percorrer ela toda num primeiro momento aqui. Não é muito grande, não. Então, dentro desses requisitos, estabelecimentos públicos, região norte, nordeste ou centro-oeste, um mínimo de 250 partos, isso aí foi levando em consideração um parto por dia útil, né? O termo de adesão, né, no caso de estabelecimentos da administração direta ou indireta dos municípios. Então, os municípios têm que aderir também ao compromisso nacional para poder participar. E a declaração de anuência, esse termo de adesão e essas declarações de anuência estão como anexo no edital e vão poder ser preenchidos e entregues no momento da inscrição. Então, a anuência tanto do responsável pelo hospital, dirigente máximo do hospital, quanto do cartório, que vai dar o aval, vamos dizer, para essa interligação. Esses são os critérios, os requisitos para participação. Então, se enquadrou em todos eles, maravilha, está participando do certame. E os critérios classificatórios seriam a taxa de subregistro, né? E aí nós consideramos da região de saúde onde está localizado o município, inclusive considerando a situação de que várias maternidades, né, recebem pessoas de outros municípios da região, etc. Então, isso tem um impacto ali que é até regionalizado. Então, nós consideramos essa taxa de subregistro da região de saúde, quanto maior a taxa de subregistro, mais pontos, né? E é interessante que são 23 pontos nesse quesito. E quando a gente olha nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, o máximo que se tem de taxa de subregistro são exatamente os 23. Então, a gente pega diretamente a taxa de subregistro da região de saúde, dessa região de saúde. As capacidades institucionais demonstradas no plano de trabalho, é onde a gente vai adentrar mais à frente, né? E aí, os 4 pontos pela adesão do Estado ao compromisso nacional, nós vamos ter a assinatura ao final do encontro. Não é o único momento que vai poder ocorrer essa assinatura, o Estado do Amazonas já assinou, inclusive, e outros vão poder assinar posteriormente, mas é algo que vai contar para esses 4 pontos do plano de trabalho, considerando que um Estado que aderiu ao compromisso, ele tem um comitê, ele tem uma atuação sobre o tema e pode auxiliar, inclusive, os municípios nessa questão. O volume anual de partos é o desempate, né? Então, se eu verifiquei que tem a taxa de subregistro igual, ou que se empatou depois de avaliar as capacidades institucionais, etc., como a seleção vai ser de hospitais, o desempate vai ser em relação a quantos partos que aquele hospital realiza. O que tiver maior quantidade de partos levaria, sim, a unidade interligada. Entrando no plano de trabalho, né? Então, o plano de trabalho, a primeira parte dele lá é a identificação, né, das ações de promoção do registro civil naquele município, né? Então, pede para o município citar que ações são essas, se já instituiu algum comitê para tratar desse tema, e se ele tem alguma estratégia para monitorar e acompanhar o funcionamento da unidade interligada. Então, essas são questões mais institucionais em relação ao município. Em relação à unidade interligada diretamente, né? A identificação de qual será o estabelecimento de saúde que vai abrigar, ou seja, quem é esse proponente, né? A estimativa de tempo necessário para a implementação da unidade interligada, se há um espaço físico já reservado para abrigar essa unidade, e as definições sobre mobiliário, telefone, a estrutura para ter o funcionamento adequado da unidade interligada. Um outro campo, então, primeiro as condições institucionais, o segundo campo, as condições para a implementação da unidade interligada, no local mesmo, no hospital, estabelecimento de saúde, e depois a parceria com o cartório. Quem é o cartório?
Aqui a gente sabe que não precisa ser, a gente sabe que municípios maiores, né, às vezes tem mais de um cartório, eles podem fazer um consórcio para fazer o atendimento nessa unidade interligada, mas a gente tem que identificar pelo menos, né, um cartório responsável por essa unidade. Qual será o sistema que o cartório vai utilizar para fazer a interligação, né, com os demais cartórios do Estado, para respeitar aquela escolha, né, da mãe ou do pai sobre onde será registrado o filho. O horário de funcionamento tem alguma definição sobre isso e também sobre os recursos humanos, né, que vão atuar, quem que vai operar essa unidade interligada. Aí aqui, esse é o último slide, propriamente dito, que é a tabela de pontuação. Vocês vão verificar, quando olhar o documento, eu vou daqui a pouco abrir ele aqui para vocês, que é o anexo que deve ser preenchido, algumas informações que são solicitadas lá não necessariamente vão valer ponto nessa tabela aqui. A gente colocou algumas informações a mais no formulário para aproveitar a oportunidade de contato com a ponta, né, de conhecer melhor quem são os municípios, quem são os hospitais que estão pleiteando isso, porque a gente está reconhecendo de alguma forma, mesmo quem não levar, está querendo levar, né? Está querendo participar, está querendo ter uma unidade interligada. E a gente vai ter mais condição de conhecer esse município para pensar em outras políticas, seja num futuro novo edital, como também outras emendas parlamentares, convênios, outras formas de atuação que pode estar ao alcance do Ministério. Então, dito isto, a tabela é onde a gente vai dar a pontuação mesmo para os proponentes, né? Então, o município já possui algum comitê? Se o município possui, ganhou 5 pontos, não possui, 0. Né? Então, não há uma gradação aí, 0 ou 5. O estabelecimento já definiu um espaço físico destinado para a unidade interligada? 5. Também considerando que, né, ou seja, essa pontuação é considerando quem está, de fato, já preparado para receber ou não essa unidade interligada. Aí os quesitos que se seguem, né? Já definiu espaço físico, mobiliário, conexão com a internet, linha telefônica. O cartório é importantíssimo, né? O parceiro, quem que é, e se ele já utiliza algum sistema de interligação. E questão dos recursos humanos, né? Já tem um funcionário, já tem um horário de funcionamento, já está preparado para executar essa política. Então, esses quesitos é que serão avaliados de forma mais objetiva, né, em relação ao plano de trabalho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu primeiro voltar na tela de vocês aí, para poder ver se tem alguma mãozinha, não. Ou tem, deixa eu ver. Sim, vamos ver agora percorrer o chat. É necessário o Estado e o município aderirem ao termo de adesão? Sim, é necessário, sim. Na verdade, o município é requisito, né, para ele participar. Ele tem o termo de adesão lá, vai preencher e entrar. E o Estado são 4 pontos a mais. Nós não vamos penalizar o município pelo Estado que não aderiu, né? A gente só colocou como um incentivo e como reconhecimento do papel do Estado que, nessa articulação institucional, que se o Estado tiver aderido, ele ganharia mais 5 pontos, mais 4 pontos, perdão, nessa política, para concorrer ao edital. Então, se vocês me permitirem, eu vou abrir agora o plano de trabalho. Tá ok? Estão enxergando?
Esse, então, é o arquivo em Word, né, que está como anexo e que vai ser feito o upload pelo hospital que vai concorrer, né? Então, a identificação dele, né, o estabelecimento, o município, e aí aquelas perguntas, né, sobre ações que são realizadas. Se tem alguma ação, que ação é essa? Se prefeitura, né? Quem é que faz essas ações? Isso a gente vai ter oportunidade para nós, o Ministério, identificarmos o interlocutor, né? Quem é que toca essa agenda dentro do município? Se já possui o comitê, né? Às vezes já possui até o comitê. Essa pergunta também é um incentivo, né? Já possui o comitê? O comitê é formalmente instituído? Se não for, seria interessante instituir. Quais são os órgãos que participam do comitê? De novo, para a gente conhecer, então, quem são os atores que estão encarregados dessa política no município. O município prevê alguma estratégia para monitorar, acompanhar o efetivo funcionamento? Que estratégia é essa? Porque isso é importante, né? É garantir que o kit seja entregue, que a unidade seja instalada e que esse funcionamento seja acompanhado. Tem uma estratégia para verificar se está correndo tudo bem, se está tudo certo, e, eventualmente, corrigir problemas ao longo da utilização, da execução da política pública. Depois tem o campo lá, como eu mencionei, da caracterização da unidade interligada. Quem é? Qual é o estabelecimento? Onde que ele funciona, né? Qual que é o cadastro dele, nacional do estabelecimento de saúde, para a gente saber exatamente qual que é. Natureza do estabelecimento de saúde, se ele é público municipal, estadual, tem até outra aqui que seria também, no nosso caso, mais óbvio, federal, né, que pode também entrar para esse edital, muito embora a gente tenha um diálogo também sendo construído com a EBSER, né, que tem uma rede, administra uma rede de hospitais federais. Aqui, outra pergunta, vocês vão ver que não ganha ponto essa pergunta, né? Mas a gente entender o né, se esse município serve de referência para gestantes de outros municípios, a gente mapear melhor essa situação das gestantes que vão para outro município para ter o parto. E aí, de que municípios vêm essas gestantes, né? São informações que vão enriquecer o nosso banco de dados para políticas posteriores. Aqui, já a unidade interligada no hospital, vamos dizer, isso aqui foi algo que escapou de alguma forma, porque não é a nossa intenção fornecer o kit para quem já tem a unidade interligada, né? Mas na primeira elaboração desse projeto, a gente vislumbrou isso também. Eventualmente, uma unidade interligada que não está funcionando, ou que tem algum problema, e então está aberto também para quem já tem alguma unidade interligada, né, desde que ela não esteja funcionando adequadamente. O estabelecimento, aí aquelas perguntas, né, que eu já percorri, sobre o espaço físico, sobre as condições, né, de mobiliário. Essas do mobiliário vão estar um pouco mais embaixo, ó, aqui, em relação a itens acessórios. Então, se já possui espaço físico, se foi definido, se não foi definido, né? Se a ideia é identificar somente quando tiver recebido, aí não vai ganhar os pontos em relação ao espaço físico. Só ganha os pontos quem já tiver com o espaço definido. A identificação do cartório, nós já mencionamos, né, sobre ela. Se esse cartório já utiliza o sistema, nome do sistema, qual que é esse sistema, a entidade responsável, se é ARPEM, nacional, estadual. Se já for acordadas as questões relativas ao horário de funcionamento. Então, aquelas coisas que a gente colocou ali embaixo, que tem uma pontuação associada. Aqui a tabela, que foi a mesma reproduzida
na apresentação. Então, vocês veem que não é uma coisa muito complexa, né? Tem um preenchimento relativamente simples, né? Não tem muito segredo. E em relação ao plano de trabalho, essa que seria a apresentação. E aí eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês acham importante dizer. Eu estou vendo um comentário da doutora Raquel aqui sobre o horário de atendimento, e logo que eu entrei, o Sérgio me passou, eu acho que foi do Ministério Público lá do Rio, ou do Tribunal de Contas, não sei, uma avaliação sobre as unidades interligadas do Estado, e eu achei muito interessante, e a gente vê que questões, né, que parecem simples como essa, horário de atendimento, né, ou questão de funcionário, parece que é uma questão menor, não é, né? Muito importante para que funcione adequadamente. Alexandre, eu Sim. queria só esclarecer para quem está presente, aí, cumprimentando a todos que eu não fiz, dizer que o Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo parte do comitê, tem um centro de pesquisas. E aí o comitê, quer dizer, a pessoa que representa o comitê, a promotora e a tula brasileiro, conseguiram que esse centro de pesquisas do Ministério Público se debruçasse sobre as unidades interligadas do Rio de Janeiro. Então, aquela pesquisa, aquele levantamento foi feito por pesquisadores, estatísticos, antropólogos, sociólogos do Centro de Pesquisa do Ministério Público. Então, foi muito rico, realmente, a gente ter esse retrato. E a gente tem o que a gente chama de condições facilitadoras. Uma funcionária mulher, o horário, o local da unidade interligada ser perto da enfermaria, das mulheres, porque às vezes a gente está falando de um hospital que é um hospital geral, onde tem muitos nascimentos, às vezes não é um hospital maternidade, né? É um hospital que tem um monte de áreas, mais a maternidade. Às vezes a gente tem um hospital que é só maternidade. Então, isso tudo facilitou muito. Mas eu queria tocar no assunto com você, que eu não sei se você vai abordar, que é muito grave, que diz respeito às unidades interligadas, na realidade, diz respeito à própria CRC. A CRC, ela viabilizou as unidades interligadas porque ela é esse mecanismo de contato, a gente fica brincando para explicar, é como se fosse um outlook entre os cartórios, né? Uma forma de eles transmitirem documentos uns para os outros e conversarem uns com os outros. O problema é que no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, a saída que a Corregedoria conseguiu para que as unidades interligadas funcionassem foi pagar 2 vezes o valor do ato. Isso é muito ruim, porque os cartórios eles exigiram que houvesse uma remuneração. Então, o cartório de longe, onde é lavrado o ato, e o cartório que mantém a unidade interligada, ambos ganham. O que mantém a unidade interligada, que é o da região da maternidade, entrega a certidão, mas é emitido no mesmo ato uma certidão no cartório de origem. E a Corregedoria, o fundo, acaba pagando 2 vezes pelo mesmo ato. Isso a gente acha que, na realidade, é um defeito da CRC, isso tem que ser enfrentado. Na nossa visão, é um defeito do sistema, porque, no momento, o Brasil é um país ainda muito cheio de desigualdades para a gente desperdiçar dinheiro público dessa forma. Então, a gente pensa aí que isso pode ser realmente um problema, é a sustentabilidade. Foi a forma que nós tivemos de instalar as unidades interligadas com o ônus do próprio cartório. Quer dizer, o próprio cartório da região da maternidade sustenta a unidade interligada, faz a manutenção dos computadores, ele sustenta, mas o reembolso é duplo. E essa é a nossa preocupação. Nós não concordamos que isso seja uma boa saída, mas é preciso pensar a questão da sustentabilidade desse sistema. Eu estou aqui nessa oficina porque, para mim, a mais estruturante de todas as políticas estruturantes é a unidade interligada. Tem uma outra que eu acho muito estruturante também, que é a identificação das crianças nas escolas. Se nós fizermos essas 2 coisas, cuidarmos da unidade interligada e tirarmos carteira de identidade das crianças nas escolas, ainda no ensino fundamental básico, no primeiro segmento do fundamental, a gente muda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país em 10, 15 anos. Dá para mudar a cara, né? Só que essas 2 políticas, elas são difíceis, porque precisa de sustentabilidade. A unidade interligada no Rio tem esse problema. Então, só para dizer para vocês que a gente tem muitas coisas boas no Rio de Janeiro, mas isso é um defeito que eu considero bastante grave. Realmente.
Tá anotado isso aqui. Nós vamos conversar internamente, e são vários, na verdade, tem essa questão regional, né, e estadual, das diferenças, inclusive, acho que o valor é diferente em cada estado também, né, e uma coisa que me chama muita atenção, eu também sou admirador dessa política como uma política estruturante, mas eu ainda acho, sabe, que é uma política relativamente cara, né? Vamos dizer, por que relativamente cara? Não é cara para o Ministério ou para a Corregedoria, não, eu acho que para todos de alguma forma, né? Nós vamos ter uma mesa hoje à tarde sobre inovações, né? E nós temos debatido situações como, por exemplo, aí a gente dá apelidos para elas, né? Como uma unidade interligada móvel, né? Se a gente hoje consegue, com o celular, abrir uma conta de banco, fazer inúmeras coisas, anexar documento, administrar a aula do filho na pandemia, etc., a gente tem recursos tecnológicos que pode fazer esse papel, inclusive, né? Algo que nós estamos debatendo internamente também é uma espécie do aplicativo para um autocadastro, que a mãe possa inserir os documentos dela ali, fazer upload e já ter uma espécie de pré-registro, que possa depois gerar uma busca daqueles que não fizeram o registro, né? Então, assim, são várias alternativas que nós temos, e a mais madura e a mais inteira hoje é mesmo da unidade interligada. Mas vocês verem, né? Eu não sei se vocês estavam presentes ontem no debate lá na mesa do Ministério da Saúde, e a gente fica, às vezes, encalacrado em situações do tipo, a gente fica esperando, não vai sair a DNV eletrônica, e nela a gente vai poder inserir isso, aquilo, mas aí a gente não tem certeza absoluta se sai ou se não sai, um prazo, e aí a gente fica naquela, né? Em que a gente investe, né? O tempo, o recurso, a mente, em que a gente, né, dado que as peças estão um pouco soltas e a gente depende de outros atores, etc. Então, tem as questões legais. Essa lei do Rio de Janeiro, eu acho que pode ser, assim, um grande exemplo para as outras unidades da federação, né, para estimular. A gente tem um debate, uma conversa que a gente iniciou também com o Conselho Nacional do Ministério Público, eles estão preocupados em verificar também o cumprimento dessas leis. Então, enfim, são várias frentes, né? E eu concordo com a doutora Raquel que talvez a mais estruturante hoje seja a unidade interligada, e que, dependendo do que acontecer em outras frentes, pode se tornar obsoleta também em um tempo relativamente rápido, né? Então, enfim, a gente tem esses desafios aí pela frente. Ó, a lei, a doutora Raquel menciona, podemos te passar aqui a lei para divulgar para todos. Sim, seria maravilhoso. A gente pode enviar, inclusive, para todos os inscritos, né, no Encontro Nacional, e aí quem tiver um interesse pode ter esse exemplo para levar para o Estado. Tem uma minuta, doutora Jaqueline? Maravilha também. Eu tenho uma minuta de lei que a gente fez aqui para propor para o tribunal, está empancado aqui no tribunal, para pedir mudança de gestão, mas, enfim, eu tomei como base a lei do Rio de Janeiro, dei uma reformulada em algumas coisas que eu acho que precisavam adequar aqui para a nossa realidade, encaminhei para a presidência do TJ, né, para depois encaminhar para a Assembleia. Eu posso compartilhar com o grupo a proposta. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail. E aí eu vou aguardar essa contribuição de vocês e de quem mais achar que tem algo interessante nessa linha, né, para compartilhar com os outros. Eu acho muito rico esses momentos em que
às vezes você tem pessoas de vários estados e que podem compartilhar experiências que um pode servir para o outro, né? Eu acho que muitas vezes, pelo menos eu tenho essa ideia como gestor público, né, de que se a gente só pegar as melhores experiências que tem disponíveis e aplicar, a gente não precisa inventar muita coisa, não. Tem muita coisa boa que a gente pode... Um exemplo também é essa apresentação do delegado da Receita, né? Eu já trabalhei no Ministério da Fazenda e acho que ele realmente é um cara diferenciado. A gente vê que a postura dele proativa, né, é um exemplo para todos nós também. Então, gente, eu fico disponível, né, à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida sobre o edital, sobre o plano de trabalho, mas a apresentação é relativamente simples, as exigências do edital são relativamente simples, né, não tem nada ali muito complicado, e meu e-mail está aí para dúvidas posteriores também. Inclusive, se algum hospital, algum município quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Eu não vou colocar meu WhatsApp aqui, porque vai ficar aberto aí no YouTube, sei lá. Então, o e-mail está aí. Quem quiser me alcançar pelo e-mail, eu mando também o número de WhatsApp, todos os contatos para a gente conversar posteriormente, se ficou alguma dúvida, se ficou, enfim, ideias e qualquer coisa que vocês quiserem colocar. Eu poderia falar, Manfredo, aqui da ARPEM Paraíba. Claro, sobre essa questão da cobrança que foi levantada, na verdade, as unidades interligadas, elas funcionam interligando os cartórios, né, com as maternidades. O serviço ele é gratuito para o cidadão, certo? E nós recebemos um ressarcimento aonde existe fundos que hajam essa compensação, e esse valor de um ato, ele, na verdade, não é duplicado, ele é dividido para os dois cartórios. É isso que diz o provimento 13 do CNJ. O que deve estar havendo, talvez, uma confusão é por conta das pedidos de segunda via. As segundas vias, elas têm duas opções de serem feitas. Ela pode ser feita num site que a CRC disponibiliza. O cidadão ele pede diretamente ao cartório onde ele foi registrado, e esse cartório vai cobrar uma única vez o valor e vai enviar pelos correios para o endereço dele. A outra opção ainda que o cartório oferece, os cartórios oferecem, é da pessoa se dirigir ao cartório da sua cidade, se ela achar mais cômodo. Nesse caso, ela vai pagar a taxa, porque ela está envolvendo dois cartórios. Ela está envolvendo o cartório da cidade onde ela está residindo e o cartório da cidade onde ela foi registrada. Então, nesse caso, o valor é maior, tá certo? Mas elas têm várias opções. Inclusive, para a primeira via, é totalmente gratuito para o cidadão. Eu não posso deixar de falar assim, a nossa percepção desse problema. Eu não vi o nome do companheiro aqui, eu estou sem o nome dele. Manfredo. Manfredo. Assim, eu reconheço a dificuldade e me assusta, te confesso, me assusta a naturalização que se faz de onerar o cidadão com o serviço que é indicado pelo Estado. Eu achei muito interessante o painel anterior, mas continuei assustada quando se diz que cabe ao cidadão comprovar que mudou o nome, cabe ao cidadão comprovar que divorciou, cabe ao cidadão... o Estado exigiu do cidadão registro civil. Um ser humano pode nascer, viver e morrer sem registro civil. E bem, com dignidade. Dependendo do lugar onde ele esteja, se ele for acolhido pela comunidade dele, se ele for uma pessoa que tenha uma noção de bem-estar. Existe um pacto do Estado, quando a gente adere ao Estado, para os serviços públicos, que exigem o registro civil. E existe uma necessidade do Estado, que é agregar a biometria e fazer a identificação civil. Existe uma necessidade do Estado, que é estabelecer o CPF. Então, assim, existe uma exigência do Estado e existe uma existência do cidadão. O cidadão simplesmente existe, ele existe. O resto que se exige é o Estado que está exigindo. Me parece muito, muito complicado, na minha percepção de mundo, a naturalização que se faz de que cabe ao cidadão ficar correndo atrás de coisas que foram estabelecidas pelo Estado a serviço do Estado. Isso me preocupa, porque isso permeia todo o sistema, é naturalizado
E a naturalização, ela faz um fenômeno muito especial com cada um de nós, seres humanos. Por quê? Porque quando se naturaliza uma coisa, a gente não percebe, não cria um estranhamento sobre essa coisa. Esse estranhamento faz a gente criar um desconforto e começar a pensar em opções. Quando a gente naturaliza, como se aquilo fosse o certo, como se aquilo fosse o bom, a gente não tem nenhum processo de reação, de criatividade, porque para nós está certo. Eu não consigo entender correto, eu não consigo entender nos critérios, no que eu conheço e do que eu, na minha experiência, como juíza no Brasil há tantos anos, que seja correto que um cidadão pobre não consiga tirar uma segunda via da sua certidão de nascimento no Rio de Janeiro para Minas Gerais sem pagar. Só usa a CRC quem paga. O pobre não pode usar a CRC de um estado para o outro. Isso, para mim, é de uma injustiça social, de uma ilegalidade constitucional muito grande. No entanto, a impressão que dá é que se fala disso de uma forma naturalizada. Não, é isso mesmo, tudo bem. Quer dizer, o cidadão que tem dinheiro tem acesso, o cidadão que não tem dinheiro não tem acesso. Isso me preocupa muitíssimo. Acho que a gente tem um problema de base de financiamento. Não acho que a culpa seja dos registradores, eu acho que a culpa é do Estado. O Estado deveria remunerar os registradores. Essa questão é uma questão de interesse do Estado, não é uma questão de interesse do cidadão. A gente está vendo agora a questão do auxílio emergencial, o problema que isso causou para o Estado, o problema que está causando para a coletividade. Então, assim, eu quero que entendam a minha fala. Não estou dizendo que a culpa seja da ARPEM, do registrador, não é isso. Eu estou querendo dizer que há uma naturalização de uma visão privada dessa questão, quando me parece que a gente tinha de entender que, na realidade, o cidadão pode nascer, viver e morrer sem registro civil, e ele viver muito melhor e mais dignamente do que um cidadão que mora aqui no Rio de Janeiro, numa dessas favelas, ou que esteja em situação de rua aqui, ou que esteja preso. Então, assim, existe uma exigência coletiva do Estado de que nós apresentemos documentos. Eu não gosto da ideia de que o ônus dessa documentação seja passado para o cidadão. Então, eu acho que, de alguma forma, esse problema estrutural atinge, Alexandre, resvala, atrapalha, ele de alguma forma respinga na política estruturante, mais estruturante de todas, que é registrar crianças na unidade interligada. Eu queria, mudando de assunto, fazer uma outra pergunta ao Alexandre, ou também propor aí aos colegas da oficina, a questão do acompanhamento dos índices de cobertura. Nós temos muita dificuldade aqui no Rio de Janeiro do acompanhamento dos índices de cobertura em tempo mais ágil. Como a gente não tem uma DN eletrônica, os dados entram no SINASC do Rio de Janeiro muito lentamente, com uma cerca de 2 a 3 meses. Então, se eu consigo fazer a avaliação do índice de cobertura das 60 unidades interligadas que eu tenho aqui, 2 ou 3 meses depois. Então, o leite já estava derramado a essa altura. Se algum mês, alguma situação, a unidade não funcionou, o registrador não foi suficientemente diligente, o funcionário teve um problema de saúde, ele não conseguiu repor o funcionário, eu só vou saber isso 2, 3 meses depois. Então, eu gostei muito, e aí que te pergunto, Alexandre, eu gostei muito da fala do Sérgio, quando ele fala da ligação dele com o SINASC, com o CIRC, que ele consegue obter na hora. Eu obtenho na minha corregedoria, mais fácil. O dado de registros lavrados eu consigo. Hoje eu tenho dificuldade dos dados dos nascimentos ocorridos, porque o SINASC leva um tempo para ser implementado. Então, eu queria passar para vocês essa dificuldade e dizer que, se vocês ajudarem a implementação da DN eletrônica pelo Ministério da Saúde, vai nos ajudar a ter um sistema de controle, de avaliação de índices de cobertura muito maior. E trabalhar também, aí vai uma sugestão, o Rio de Janeiro, o Ministério Público está trabalhando com isso, em se fazendo um acompanhamento de índice de cobertura diário, quer dizer, se a gente mobiliza a saúde, mobiliza o registrador civil e faz acompanhamento diário, mesmo que seja amador, mesmo que seja manual, e quando se percebe que determinada criança não foi registrada, um mapeamento pela assistente social das causas, mapeando as causas do não registro. Ela não registrou porque o pai não estava, ela não registrou porque ela própria não tem documentos, ela não registrou porque é muito longe, ela queria fazer perto da casa dela e a interligação da CRC não estava funcionando, o sistema de internet não era suficientemente ágil. Qual foi o motivo de ela não registrar?
Então, o mapeamento do não registro na maternidade, havendo uma unidade interligada, me parece essencial para se fazer um regular diagnóstico do motivo de não fazer, para que haja uma atuação do comitê municipal para saber por quê e diminuir o índice de cobertura. Nós temos aqui no Rio unidades interligadas que têm 99%, 98% de cobertura, excelentes, e temos unidades interligadas que têm 30%, 20%. Então, assim, só que a gente só vê esses 30, 20 meses depois. Então, estamos trabalhando aí para pelo menos 70% de índice de cobertura. Estamos com esse piloto, com o Ministério Público, levantando o motivo do não registro, para fazer um bom diagnóstico. E aí é muito casuístico, é muito local, depende muito de cada realidade local. Então, eu queria colocar a questão saber como os estados, de quem está aqui presente, têm feito esse acompanhamento. Eu sei que Minas tem uma facilidade extraordinária de ter todas essas unidades interligadas, coordenadas com a Ana Paula, ela consegue ter em tempo real. Aqui a gente só tem 3 meses depois, né? Infelizmente. Aqui na Paraíba, nós, no comitê aqui regional, houve uma sugestão por parte da gente, da associação, público, ele tivesse acesso a CRC, inclusive passei para a promotora, ela já fez a solicitação lá, para que nós pudéssemos, fazendo um contato com as maternidades, a nossa luta é com as maternidades realmente disponibilizarem para a gente as informações dos partos do dia. Isso a gente está tentando conseguir por meio de planilhas do Excel, por exemplo. A gente sabendo disso e a gente fazendo determinados registros, que os pais estão lá com seus documentos e a gente registrou. E os que não foram serem informados. Está falhando, né? Ao ministro da pessoa, do número da DNV, um contato de telefone, eles podem acessar a CRC e lançar o número daquela DNV para consulta e fazer um acompanhamento após o prazo de registro, se essa criança foi ou não registrada. E no caso de não ter sido registrada, ela daquela cidade e eles vão entrar em contato com os pais para que a criança tenha o direito dela garantido. Então, estamos tentando fazer o trabalho dessa forma por aqui. A gente tem conversado, né, com a EBSER e tem o Recivil também, que é a ARPEN lá de Minas Gerais. Nós temos conversado sobre a criação de um aplicativo, né? Porque tem essas questões relacionadas à unidade interligada, do preposto, às vezes tem resistência do cartório em treinar e autorizar um funcionário do hospital a desempenhar essa função dentro da unidade interligada. Então, nós estamos querendo ver, e isso ainda está na conversa e no piloto, mas o Recivil diz que vai investir nisso, né? Que é a criação de um aplicativo que possa ser utilizado por funcionários do hospital e, eventualmente, até pela própria mãe, poderia ser baixado, né, no celular, esse aplicativo, para fazer isso que a gente está chamando de pré-registro. Na verdade, seria um cadastro, né, um cadastro da gestante, que pode ser feito, inclusive, antes do nascimento, né, pela gestante, identificando que ela é gestante, e criando essa expectativa de que haja ali um nascimento, para que possa ser monitorado. Mas a ideia é que, além da própria pessoa poder cadastrar e escanear o documento e colocar lá para preparar para um registro subsequente, que um funcionário do hospital também possa fazer isso com esse aplicativo. A ideia do Recivil é de que, com base nos dados desse aplicativo, eles tenham uma central, tipo um call center, para poder contactar todos aqueles que foram cadastrados no aplicativo dentro do hospital. Então, seria uma forma de... isso. Sem a DNV eletrônica, a gente fica, às vezes, amarrado numa solução que, vamos dizer, é o segundo lugar, né? Não é a solução primordial. Se tivesse a DNV eletrônica e ela pudesse ser acessada, e como ele apresentou ontem, o representante do Ministério da Saúde, e o cartório ter acesso imediatamente aos dados
necessários para o registro, inclusive não precisava de todos os dados da DNV, né? Mas enquanto isso não ocorre, a gente vai recorrendo a essas soluções que são as possíveis no momento. Então, nós estamos conversando para acompanhar essa iniciativa do Recivil e colocando eles também em contato com a EBSER, que é a rede de hospitais universitários federais. E a EBSER está muito aberta a tentar essas iniciativas de inovação, e a gente vai tentar acompanhar isso para fazer da mesma forma que nós estamos propondo com o projeto de lei, com a lei estadual do Rio de Janeiro, né? Propagar depois para os outros estados, se a gente tiver um piloto bem sucedido, né? Mas como ainda o aplicativo não está pronto, nós estamos nas primeiras conversas, ainda vamos evoluir nisso antes de mostrar alguma coisa concreta para vocês. A doutora Raquel falou, o cidadão não pode fazer diretamente. Eu não sei se está falando do aplicativo ou se está falando... Eu estou entendendo, o Devanir deu uma solução aqui, mas eu acho que eu já entendi o que ele quis dizer. Eu continuo achando que não há equidade, porque ele tem que ser, o atendimento dele pelo CRC Jude, ele é tabelado, ele tem que procurar uma instituição que tem acesso ao CRC Jude para conseguir uma segunda via, enquanto aquele que paga vai ao cartório e consegue a segunda via na CRC normal. Isso, para mim, é falta de equidade, né? No sistema de igualdade brasileiro, quem tem dinheiro faz mais rápido, quem não tem dinheiro não consegue, tem que entrar nas filas da defensoria, do MP. Então, assim, eu acho, Devanir, que é uma saída, mas não é o ideal. A gente tem que, o ótimo é inimigo do bom, mas a gente tem que entender que tem uma violação de um princípio constitucional, né? Um trato diferenciado para quem tem dinheiro e para quem não tem. Isso é um problema de sistema, de concepção de sistema, na minha percepção. O Devanir, que vai estar na mesa sobre inovação, já está aqui se abrindo a evoluir o processo. Contente com ele aqui, que bom. Então, gente, eu acho que se não tiver nenhuma dúvida... Eu estou com a mãozinha levantada já há um tempo, agora e acho que não está seguindo essa questão, não está dando para acompanhar, que é muita gente, né? Desculpa, eu queria diga. trazer um pouquinho, bom dia a todos, eu queria trazer um pouquinho a experiência nossa na Bahia. Que até saúdo aqui a todos presentes e também os integrantes da nossa rede na Bahia, na pessoa de Maria Fernanda, que se encontra aqui. Gostaria de falar também que, recentemente, já existe na Bahia, é um estado muito grande, com muitos municípios, então a realidade é totalmente diferente, apesar de próxima de nossos irmãos do Nordeste, né? De carências e etc., E muitos estados, como são muitos municípios, nós não temos todas as unidades interligadas. Fernanda está aí, pode até me atualizar se ela tiver alguma coisa em relação a números. E nós, do Ministério Público, decidimos levar essa pauta da interligação para um diálogo que já existe, que é muito interessante, entre as maternidades e os hospitais, que já existia, chamado Projeto Cegonha, daqui do Ministério Público da Bahia, promovido pelo Centro de Apoio da Saúde. E em diálogo diretamente tem sido feito por essas plataformas online, a nossa, que é o Teams, com os diretores de maternidade de hospitais, levamos essa questão da interligação como uma necessidade e a questão da necessidade de identificação da parturiente do neonato, cumprindo o ECA, cumprindo as leis existentes sobre o tema, e a questão da biometria no futuro, porque nós não podemos esperar, como ontem até eu formulei até algumas perguntas relacionadas a isso, não podemos esperar 2022 para agir. Nós podemos esperar até 2022, quando vamos ter DNV eletrônica, para poder começar a trabalhar. Temos que trabalhar hoje com a realidade que temos, com nossas carências, e tentar fazer o que é possível. Então, por meio dessas reuniões, chegamos a um produto que é uma nota técnica, em que os promotores de diversos centros de apoios integrados fizeram, recomendando a atuação de todos os promotores de todos os municípios para promover essa interligação, para que ela vire uma realidade também, para que, enquanto não tem biometria, vamos trabalhar com o que é possível com a digital. Embora tenha sido dito, eu não me lembro se foi hoje ou ontem, que a impressão digital não era eficaz, existe, a gente foi ao Instituto Pedro Melo, que é o nosso, né, de identificação, que é o nosso instituto,
saber o que é que pode ser feito para que essa identificação por meio datiloscópico seja mais eficiente. Existem tintas melhores, não é isso? Ângela também está aqui. Se eu estiver falando alguma coisa incompleta, Ângela, me ajude aí também. Uma tinta que pode coletar essa impressão digital e ela ser obtida em caso de necessidade, enquanto não temos a biometria, porque não podemos esperar que exista a interligação na Bahia toda, que, se eu não me engano, são 417 municípios, não podemos esperar que chegue a DNV eletrônica, temos que trabalhar agora com a nossa realidade, enquanto não chega, essa é a proposta, e que deve gerar uma recomendação, e provavelmente deve ser inscrita até no CNMP das boas práticas do Ministério Público, esse projeto daqui, para tratar com essa nossa realidade. Se os colegas tiverem interesse, quiserem depois mandar por e-mail, eu vou disponibilizar até meu e-mail aqui, a gente pode dialogar a respeito de como foi construído esse trabalho, tá certo? Obrigada, é o que eu tinha a falar. Leila, eu vou te pedir para mandar essa nota técnica para o meu e-mail também, que está aí no chat, que aí eu posso distribuir para todos, e dizer também que nós estamos dialogando com o TSE, né? Foi falado bastante da base de dados deles, nós estamos dialogando com o TSE e com peritos aqui do Distrito Federal sobre os equipamentos que são utilizados para coletar, para armazenar o sistema, a capacidade do sistema do TSE de armazenar coletas feitas em estados. Então, nós vamos avançar nessa questão também. E eu acho que, de repente, até se houver oportunidade, enriquecer essa iniciativa de vocês, dependendo do que seja possível com equipamentos, etc. Então, é alexandre.peixoto@mdh, está aí no chat. Depois vocês podem mandar todo mundo, eu encorajo todo mundo a mandar qualquer iniciativa que ache que é interessante, que está funcionando bem, né, no seu estado, que a gente pode fazer até um banco, né, de iniciativas, de políticas públicas, que pode ser compartilhado com os outros. Eu me comprometo a mandar para todos vocês depois do encontro. Mais alguma manifestação? Pois não. Ana Paula, de Minas. A doutora Raquel citou aí nosso monitoramento em tempo real, e a gente também se coloca à disposição, né? Se algum estado quiser entender um pouquinho melhor como que Minas realiza esse monitoramento, até mesmo que é um critério aí, né, do termo de adesão agora, né, ao compromisso nacional. Então, nós colocamos à disposição. Maravilha. Sobre o edital está tranquilo, né, gente? Então, eu vou encerrar a transmissão. Agradeço muito a participação de Alexandre, todos. qual é o prazo de publicação do edital? Qual é a previsão? Não, já foi publicado. Já foi? Ixi, já. Não estou sabendo. Quando foi? Já foi publicado, foi na semana passada, sexta-feira, se não me engano. Tá bom. Aí o prazo é de 30 dias? Quantos dias? 60? Eu não prestei atenção. Olha, eu até vou abrir, que eu estou com ele aberto aqui. Só um minutinho. Ele tem bem no finalzinho dele, para apresentação de propostas até dia 30 de outubro. Ok. Então, qualquer dúvida adicional, pois não? Alexandre, eu queria só fazer uma proposição, uma reflexão, com base na nossa experiência numa outra área, já conversamos com o Sérgio sobre isso. A gente está num momento em que o Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257, está em grande relevância no Brasil. O CNJ tem um projeto estratégico muito grande nessa área, começou na gestão Toffoli, e esse projeto vai continuar na gestão Fux agora. A equipe está lá, forte, com um treinamento grande, com milhares de pessoas envolvidas. A questão do registro civil, a nossa participação no CNJ, desde o início, foi no intuito de incluir o registro civil como um direito da primeira infância, nessa onda de valorização da primeira infância em razão do Marco Legal da Primeira Infância. O Sérgio ontem fez referência até a isso. Então, eu queria dizer que, assim, eu acho que é uma oportunidade dentro dos municípios, dos estados, tentar ligar uma agenda a outra. A agenda da primeira infância é uma agenda hoje que está muito forte. Se a gente conseguir fazer um trabalho de articulação, vinculando as duas agendas, o registro civil como direito humano, um vínculo de pertencimento entre o ser humano e o Estado,
mas também como guardador de vínculos da pessoa com sua família, com sua comunidade, o local onde nasceu. Isso tudo são direitos da primeira infância essenciais para o cumprimento do que está no Marco Legal da Primeira Infância. Então, fica aí a sugestão, se tiverem dificuldade de seguir pelo registro civil, nas suas determinadas redes, juntar com a primeira infância, que está num momento bastante importante. Então, é isso que a gente está tentando fazer no nosso trabalho no CNJ, já que aqui no Rio de Janeiro, eu acabei assumindo a coordenação do projeto estratégico da primeira infância no tribunal em 2015, e já trabalhava no subregistro também, que começou como projeto estratégico, e hoje é um programa permanente do tribunal. Então, assim, são duas pautas muito próximas, e fica aí a sugestão para quem estiver aí presente. Eu fiz aqui uma proposta, que aí eu submeto a vocês, do Ministério, de repente, não sei se o Sérgio está aqui nos ouvindo, a impressão que dá que ele está aqui participando, de fazer um grupo de Zap nacional só sobre as unidades interligadas, porque a gente já está com um grupo de Zap bem coeso, de todo mundo, né, que a gente fala dos temas gerais, mas me parece que a unidade interligada, diante do edital, diante desses desafios, talvez merecesse a gente ter aqueles que estão vinculados especificamente a essa pauta. Então, fica aí a sugestão. Ó, Sérgio, já te descobriram aqui, hein? Transmitido online, eu não